as aulas vão começar a ser upadas no YouTube. Então, quem quiser no sábado dar uma revisada, todas as aulas dessa primeira etapa do Enem vai estar lá até sábado. Menos a de segunda, porque a gente decidiu ontem fazer isso, então de segunda não vai rolar. Mas provavelmente deve ter o conteúdo no Drive, né? Será que foi a Bela que caiu ou fui eu? Não sei. Eu estou aqui, eu acredito que eu esteja aqui. Mas a minha Então internet deu uma travada. Vou desligar celular, vou desligar tudo, vai que. é que o seu Cláudio tá dando aula na outra sala e daí tá os dois com a internet ligada. Daí talvez eu, eventualmente, dê uma caidinha, mas eu acho que sustenta. Vamos embora. Bom, é isso. Muito prazer, gente. Eu sou a Tereza, sou graduanda em artes visuais e hoje a gente está aqui para revisar o conteúdo do Enem rapidamente, infelizmente, em 1 hora. Mas é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar no chat, perguntar. Pode ligar o microfone. Quem sentir à vontade pode ligar a câmera. E é isso aí. Exato. Eu sou a Isabela, eu também sou estudante de artes visuais. E é bastante conteúdo, eu sei, mas as coisas vão fazer sentido. Principalmente porque vocês vão ter aula de literatura depois e, né, a arte caminha em conjunto com história, literatura, com tudo, tudo. Então, vai dar tudo certo. É isso aí. Então, o Enem tem seus queridinhos, né? Que é o que sempre cai, entendeu? Tipo, tá lá já faz alguns momentos que caem, que é a arte contemporânea, os seus suportes, arte brasileira pós 1970, modernismo, a Semana de Arte de 1922. Nos slides eu tinha botado 2022 também, eu tenho que cuidar porque eu sempre falo 2022. E barroco brasileiro. Aí. Então, barroco. O barroco ele vai surgir lá na Europa no século XV, XVI, XVII. Século XVII. Por que ele vai ser? Ele vai ser uma estratégia da Igreja Católica para dar uma segurada nos protestantes, porque nesse momento na Europa estava surgindo a Igreja de Martim Lutero, né? O luteranismo, que chama Igreja de Lutero, mas é isso aí. Aí a Igreja Católica não gostou dessa ideia, achou essa ideia horrorosa, né? Porque querendo ou não, tem bastante controle sobre tudo. A igreja é um fator muito poderoso. Então eles resolveram fazer algumas coisinhas para tentar impedir que essa nova religião começasse a ter mais fiéis. Então eles organizaram o Concílio de Trento, que era um concílio onde vários representantes da Igreja Católica se encontraram e ficaram debatendo sobre quais formas eles iriam fazer, né, para mostrar que a Igreja Católica é tudo, o resto é nadinha. E só que esse concílio, essa reuniãozinha durou 18 anos. Porque uns queriam ser mais modernos, outros já não queriam, então ficaram debatendo. Mas aí a igreja decidiu que eles iriam fazer, iam convencer, manter os fiéis e convencer os pagãos de que o catolicismo era a melhor religião e única através da arte. Uma das estratégias que a igreja usou foi a arte. Pode passar, Vani. Nessa época tava rolando uma dualidade muito louca, assim, que a gente, quanto humanidade, estava repensando muito sobre essa dualidade entre o teocentrismo e o antropocentrismo, sabe? Tipo, será que é Deus o centro do universo ou será que somos nós o centro do universo? E tava a igreja puxando de um lado, o protestantismo puxando de outro. Protestantismo é como se fosse um upgrade da igreja católica, sabe? São coisas bem parecidas, mas uma coisinha mais para frente, assim, sabe? Por esse pensamento coletivo de pensando se a gente é o centro, se Deus é o centro, e a igreja estava muito ali puxando, sabe? E usava muito a arte, assim como no Renascimento, né, que é um movimento que vem anteriormente, usava muito ali para manter os fiéis ali dentro, admirando, porque é uma coisa que chama atenção a arte, né? E essa arte, assim como a gente estava falando, ela é
bem dualista e dramática, então ela vai se mostrar nesse ponto, sabe? Então, algumas características, né, da arte barroca vai ser o contraste entre luz e sombra, a dramaticidade, o pessimismo, porque eles queriam mostrar que se você não fosse católico, você ia morrer no inferno, entendeu? E você ia dar ruim para você, ia fuder tudo. Porém, se você fosse católico, continuasse na igreja, ia ser tudo incrível. Então, o que acontecia? A arte, né, e a arquitetura barroca, ela vai sempre ter predomínio de temas religiosos, as expressões vão ser muito fortes, vai ser tudo muito detalhado, requintado, e dentro da arquitetura eles vão preferir curvas e contornos em vez de formas geométricas. Então a gente vai ter aquelas igrejas que são mais redondinhas em vez de quadrada. E isso é justamente, agora a gente vai ver foto, vai ficar mais fácil de entender, porque eles queriam arrebatar as pessoas com sentimentos. Porque se você vai em uma igreja, tipo, grande, assim, quem já visitou igrejas e vai numa igreja grande, não tem como não se sentir emocionado, independente da tua religião, independente de qual tipo de igreja. Pode ser um centro de budismo, por exemplo, só que a gente se sente emocionado, e eles sabiam disso. Então eles resolveram fazer as igrejas gigantes e catedrais imensas e lindas, com muito detalhe, para mostrar que o poder de Deus era incrível, então tu tinha que permanecer naquela religião, porque nada se comparava. E esse ponto, assim, do contraste entre luz e sombra, essa dualidade, assim, tudo é mostrada, tipo, com muita força, sabe? Porque é muito que estavam vivendo no momento, era o drama, assim, será que Deus existe? Será que Ele é quem tá mandando na gente? Ou será que a gente pode mandar nos nossos atos, pode ter livre escolha para fazer as coisas? E é um pensamento muito dramático, sabe? Tipo, será que eu sou dona da minha vida? Ou será que já tá tudo escrito? Daí eles iam lá e faziam desenhos religiosos, mas sempre tudo muito dramático, sabe? E o contraste de luz e sombra é uma coisa muito marcante, porque mostra essa dualidade, sabe? Entre a sombra e só vai ter luz na entidade religiosa, sabe? Se é uma pintura de Jesus, tipo, tudo ao redor vai estar muito escuro e dramático e enigmático, e Jesus vai estar, tipo, muito claro e divino, sabe? Que é para mostrar essa distância e fazer esse drama e chamar as pessoas para perto. Aqui, por exemplo, né, a igreja ela queria fazer essas experiências religiosas, e é justamente isso. Essa escultura, né, do Bernini, ela é um drama, tipo, a mulher tá, tipo, sofrendo muito, sabe? O anjinho tá ali, tipo, quase salvador, assim. Então vai ser bem isso, sabe? Aqui, travei. Então vai ser bem esse drama, vai ter toda essa carga de que você precisa ficar naquela religião, porque ela tem tudo para te dar, ela pode te salvar, sabe? Então, esses são pontos muito importantes. E que se tu não for, né, tu vai morrer de dor e sofrimento, caos, inferno infinito. Sim, então anotem, se querem anotar algo sobre barroco, anotem dramaticidade, temas religiosos, contraste, luz e sombra. 100%, é isso. É isso, é um resumão, tipo, muito do resumão. Quer falar um pouco dessa pintura, amiga? É, aqui, ó, como a gente tava falando, sabe? Vocês veem que a sombra, ela é muito escura, tipo, e tudo que tá mais pra baixo fica mais escuro, sabe? E tudo que vai se aproximando ali do divino, do céu, vai ficando mais claro, e são só os rostos que estão olhando para cima, sabe? Ah, nas pinturas barrocas, assim, quando elas eram pintadas, sempre tinha um céu e o ser humano não encostava nele, sabe? Ele sempre estava muito distante dele e só quem estava ali eram os seres divinos, eles eram os anjos, e sempre colocando essa diferença dramática, assim, de que tu tem que fazer muito esforço para tu chegar no céu, não vai ser fácil, tu tem que estar numa vida aceitando a sofrência da fome, miséria, mas tudo vai valer a pena porque tu vai chegar no céu, vem com a gente. É meio essa vibe, assim, sabe? E, ó, os contrastes são bem escuros e a luz é bem clara, ó, é bem branca. E É pode bem parecer meio impactante. bobo, assim, tipo, é só uma pintura, mas isso são estratégias de dominação, entende? Total. É como a gente
como sabem como controlar o cérebro. Tipo, é bem isso, entendeu? Como o cérebro reage a certas coisas. Não é à toa que, por exemplo, quem estuda publicidade estuda muito cores, e a psicologia das cores, e o que elas conseguem convencer as pessoas através das cores. Por exemplo, vermelho é uma cor que dá fome na gente. Por isso que muitas marcas de comida são vermelhas. iFood é vermelho, Delivery é vermelho. Porque são coisas que causam no nosso psicológico. Então, a imagem, ela é como muita coisa, na real, não só a imagem, mas a visualidade, música e tudo, podem ser usados como instrumentos de dominação e de doutrinação. E com certeza eram usadas, né? Ainda são, né? É. Aqui, de novo, sim. Opa, desculpa, amiga. Vai lá. De novo, esse contraste do fundo muito preto e o rosto muito claro, porque é para chamar atenção para aqui, sabe? Para o rosto. E a expressão também era algo muito usado, sabe? Tipo, aqui, olha, ela tá com uma cara de misteriosa e com certeza era intencional, sabe? Ele aqui tava Adorei. soprando, é para mostrar a fisionomia, sabe? Foi uma época que começou a ser estudado a fisionomia humana, que a medicina começou a ter muito mais estudos, sabe? Tudo era muito bem pensado, assim, todos esses pontinhos, sabe? Pode passar. Aqui, mais exemplos. Uhum. E é muito isso, assim, por exemplo, apesar de não ser temas religiosos, né? Aqui, por exemplo, nesses retratos, na real, não sei se Narciso não é religioso, né? Não É, sei. Eu nunca sei. É? é. Eu nunca sei. Mas enfim, por exemplo, o Rapaz com Cesta de Frutas não é. Mas como a gente sabe que isso é um período barroco por causa desse drama, a gente consegue ver que ele tem uma expressão, não é uma pessoa que tá, tipo, passando nada. Ele tá, sabe, te olhando de algum jeito que tu vai interpretar aquele olhar de algum modo. Vai sentir isso. E esses tons escuros, essa luz, essa sombra muito forte, tipo, muito marcado, sabe? Não é suave o passado que é claro para o escuro, tipo um degradê. Não, é tipo muito forte e muito claro. Que é ou tu vai pro céu, ou tu vai pro inferno, ou tu é feliz, ou tu é muito triste. Não tem meio termo entre nada, sabe? Ou é sombra, ou é luz. Isto. Então, barroco no Brasil. O Brasil, né? Quando ele é. Isso, obrigada, João. Eu sabia que era grego, mas eu não lembrava se era religião, se era não sei o que. Percy Até Jackson eu está fiquei. muito chateado comigo agora. O, quando o barroco chega no Brasil, ele vem com as invasões, né, aqui do território brasileiro. Porque nunca foi descobrimento, né, gente? Eu acho que a gente já está num ano que não dá mais usar a palavra descobrimento, foi invasão, né? E quando ele veio para cá, e começou a nascer, foi a primeira coisa artística imposta no Brasil, visto que a gente já tinha movimentos artísticos indígenas antes da invasão dos portugueses, né? Então é o primeiro modo artístico estrangeiro aqui no Brasil. E quando ele chega lá na Europa já estava rolando o rococó, que vem depois do barroco. É o movimento logo em seguida. Só que aí, por causa disso, né, no mundo já estava um pouquinho mais para frente, a gente recém estava engatinhando aqui, ele chega no Brasil misturado. O rococó e o barroco, ele vai se misturar e vai aí misturar com a cultura brasileira, que já tinha aqui, e vai formar uma coisa única. Tanto é que até hoje é muito estudado esse período dentro da arte do Brasil no mundo inteiro, porque ele foi único, sabe? A gente conseguiu o jeitinho brasileiro, né? A gente conseguiu pegar um bagulho e botar nossa cara naquilo ali. Então, ele vai ter esse caráter, tipo, muito único, que vai misturar isso do barroco que a gente estava vendo, essa dramaticidade, essa luz, essa sombra, essa doutrinação pela igreja. E o barroco, ele foi patrocinado pela igreja, quem pagou foi ele, por todas as coisinhas. Ele vai fazer isso e, ao mesmo tempo, ele vai trazer coisas do rococó. O rococó, ele é muito lindinho, entendeu? Pensa com tons pastéis. Enquanto o barroco é preto e branco e, sei lá, fogo no olho, o rococó não, é tipo, mãe de pet, sabe? Tons pastéis, gente de humanas. Então ele vai misturar os dois e vai ser um fogo no olho mais de boa, assim, tipo um ariano com ascendente em peixe, sei lá.
Porque, tipo, as pinturas e as... Pode passar, acho que tem foto, mais fácil. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, aqui é a nossa primeira referência de barroco no Brasil, que é aqui em São Miguel das Missões, bem pertinho da gente. A gente vai ter essa drama, né, dessa construção, mas ao mesmo tempo ela é cheia de curva e cheia de detalhezinhos, e ela se torna mais suave, sabe? Isso acaba tornando ela um pouco mais suave. Aqui, por exemplo, são obras do Manuel da Costa Taide, né? Que é um deus do rococó barroco brasileiro, que a gente vai ver esse drama religioso tá ali, que nem a gente falou, o centro, a parte, quanto mais perto do santo, mais brilhante é, e quanto mais afastado, mais escuro. Porém, olha a quantidade de tons claros que tem, e todos essas voltinhas, e todas essas nuvens, e todo esse tom delicado. Esse vai ser o nosso barroco, essa mistura. Pode falar, amigo, desculpa, tem que mandar eu parar. Uma coisa que eu reparei aqui, que eu queria mostrar, que é um ponto massa de falar, que no barroco a gente começou a estudar a proporção, sabe? Tu vê que aqui tem uns pilar e que dá a sensação de profundidade, de que tu tá olhando pro céu e lá longe que tá os anjos, lá longe que tá a salvação. E a gente começou a estudar proporção de visão mesmo, e a gente usou isso, a gente quanto pessoas, né, usou isso a nosso favor para mostrar o quanto o céu ele é longe, o quanto tu tem que trabalhar para tu conseguir chegar lá. Não é algo que Deus está aqui do teu lado, que é nós aqui, é bem distante, sabe? Estudos de proporção começaram. Isso. Acho que passa, amiga. Isso. Aqui é mais uns exemplos, né, de igrejas, tá? Olha a quantidade de detalhes, como ela é bonita, como, né, tem muito ouro. Esse é um momento muito... Eu lembro até que eu comentei que esse momento de barroco, ele era... Tipo, tô triste, mas Ixalá, muito ouro. Tô triste, mas tô triste em Paris, sabe? É tipo isso. É muito rico, assim, é muito bonito. Pode passar, amiga. Aqui as obras do Aleijadinho, com certeza vocês já ouviram falar uma vez na vida, pelo menos do Aleijadinho. Eu lembro que eu ouvia quando eu era pequena, sempre via, não entendia porcaria nenhuma que ele fazia, achava nada demais. Mas aí estudando, né, eu comecei a entender melhor. Mas aqui são as obras dele. De novo, o que a Aleijadinha faz é uma coisa incrível, porque a gente vê Jesus com feições de pessoas comuns. Tipo, todo mundo conhece um cara que tá num bar de esquina com a mesma carinha que essa escultura, sabe? Tipo, ele fez feições brasileiras em uma coisa que era muito europeia, né? Uma visão que era muito europeia. Então ele transformou até meio heresia por ter posto algo tão divino perto dos humanos, entendeu? Tão próximo. Que nem tu falou ali no início, a gente conseguiu fazer algo muito nossa cara, literalmente. Literalmente. Aqui mais um exemplo também, essa igreja da Terceira Ordem de São Domingos. Então, esse drama. Aqui também, mesma coisa. Olha a luzinha ali na cabeça do santo, dando o bagulhinho para os outros comer, o pãozinho lá. A hóstia? Isso. Mulher surta comigo. Tá, e daí agora a gente vai falar de outro movimento artístico que depois de passar de muito tempo, a gente vai falar, porque é um movimento artístico que cai bastante no Enem, que é o modernismo. Ele deu início pela primeira metade assim, do século XX na Europa e se expandiu por todo o resto do mundo, quase. E foi uma ruptura artística. O início do século XX começa ali por 1900, né? Primeira década de 1920. E foi um movimento de rupturas artísticas, sabe? Pensando onde a gente estava quanto humanidade. Era final ali da Primeira Guerra Mundial, caos, começando a massividade da industrialização, da urbanização, da aceleração, a eletricidade, máquinas, fotografia, muita coisa acontecendo que mudou muito a nossa perspectiva da existência, sabe? E a arte, como é um reflexo de tudo que a gente vive, ela se mostrou reflexo quanto a isso também.
Mudou muito a nossa maneira de pensar e de apreciar a arte, sabe? De início, quando a arte moderna começou, ela foi odiada, sabe? Todo mundo odiou. Ficou tipo, o que é isso aqui? Não tô entendendo nada. Mas não deixa de ser uma vontade dos artistas que estavam fazendo, sabe? De questionar, de incomodar, de mostrar, tipo, as coisas estão mudando e estão mudando mesmo. Posso passar, amiga? Sim, claro, vai. E então, as características foi uma quebra do formalismo, sabe? Tipo, por que a arte está só no museu? Por que a arte não está fora do museu? Teve esse questionamento. E será que só o que está dentro do museu é que é bonito? O que é bonito? Muitos questionamentos quanto à estética, a liberdade criativa e de expressão. A gente começou a usar outras formas de pintar, sabe? Antes era tudo muito mímese, e mímese significa Cópia, repetição, isso. repetição da realidade, sabe? Tipo, a gente, quanto pintores, escultores e artistas, a gente repetia muito o que a gente enxergava, sabe? Ah, aqui na minha frente eu tô enxergando o computador e duas caixas de som. Então, eu vou reproduzir essa natureza que eu estou enxergando. E agora começou as máquinas, a fotografia teve o seu boom, não precisava mais desse registro real e físico, sabe? Tipo, do que eu estou enxergando. Já existia uma máquina que podia fazer isso. A gente começou a viajar um pouco mais do que a gente enxergava e começou a se expressar mais através dessas pinceladas, dessas esculturas e expressões artísticas, sabe? Começou a dar valor para essa experimentação. A gente começou a recusar esses moldes acadêmicos que era dessa mimesis, e começou a fazer o nosso jeito, a buscar as nossas maneiras de se expressar, e começou a buscar mais uma linguagem mais aproximada da população, sabe? Tipo, coisas mais palpáveis, tipo, o que a gente está sentindo agora, o que a gente está passando agora? A gente está em um momento de crise? Sim. Vamos retratar esse momento de crise, então. A gente está triste, melancólico? Vamos retratar isso. A gente está sentimento de angústia, vamos retratar. E de vários ismos que o modernismo teve, a gente vai falar de 5 deles agora, que foram os mais... São os mais falados no Enem, na real, sabe? Todos tiveram a sua devida importância, mas a gente vai falar só desses 5 para comprimir e dar um resumão. Um deles, que foi o futurismo, ele valorizava as características tecnológicas e de velocidade, sabe? Nas pinturas e desenhos, o futurismo ele queria mostrar movimento e velocidade para mostrar essa panca das máquinas, sabe? De tudo tá se movimentando muito rápido, é carro, é fotografia, é não sei o que lá. E o futurismo gostava e valorizava isso, sabe? Se diz namismo. O que mais? Tinha ligação ideológica ao fascismo, o manifesto futurista foi bem fascista, foi uma ruptura com o passado, sabe? Eles achavam, tipo, agora é as máquinas vão ganhar, que é agressividade, é isso aí, uhul. Foi um tema bem pesado, sabe? E tendência à violência, assim. Características bem importantes do futurismo. E a gente colocou aqui uma obra para mostrar. Dá para ver, olha, que, tipo, muda muito as pinceladas, que já não é mais algo que tu normalmente, né? Não enxerga um ser assim. Não enxerga um cavaleiro vermelho andando desse jeito. Não enxerga cavalos vermelhos a princípio, né? E também como parece que ele anda, entendeu? Parece reproduz a velocidade. Ele estava interessado em mostrar isso. Se a tecnologia está tão avançada assim, tá tudo se movimentando, porque a gente está tendo ascensão da indústria, né? Então tudo começa a ser mais rápido em grande escala. Eles passaram isso para pintura também. Tipo, vamos desenhar a velocidade. Olha o que essa galera tinha na cabeça, né? Tipo, hoje eu tô afim de desenhar velocidade. E conseguiram, né? Porque dá muita Conseguiram, sensação, exato. tipo, dele tá cavalgando e Exato. tá muito rápido. Tá.
Um outro ismo que teve, que foi bem importante, foi o cubismo. Ele, como o nome já diz, ele se inspirou nas formas geométricas cubistas. Eram formas geométricas e várias maneiras de enxergar essa geometria, sabe? Um dos focos dos cubistas era romper com a harmonia, com essa proporção, com essa beleza, com essa perspectiva. Vamos mudar, tá ligado? Eu vou fazer uma parte como se eu estivesse enxergando assim, esse corpo. Agora, vou fazer essa outra parte como se eu estivesse enxergando nesse outro ponto. E tudo na mesma pintura, no mesmo desenho, na mesma escultura. Essa distorção da realidade, sabe? É em oposição a essa imitação da natureza, por isso quando a gente fala que uma característica importante do modernismo foi essa diferença entre... Foi essa... Não quero mais esses moldes acadêmicos, o cubismo se encaixa muito nisso, essa quebra radical entre o academicismo. Basicamente, Aqui... todo mundo queria acabar com a academia, né? Que a academia é escola, academia é faculdades, enfim. A gente aqui hoje em dia usa academia para tipo ir malhar, mas a palavra também funciona para escolas. Então, Boa. todos queriam tipo acabar com aquilo lá, com aquela realismo. Eu vou desenhar tudo realista, porque é assim que a gente vem ensinado há milênios de anos. Mas não, isso todo mundo. E aí eles acharam, cada um achou tipo formas diferentes de acabar com essa realidade, né? Uhum. E essa obra aqui, alguns autores falam que ela é o início do cubismo, assim, que é uma obra do Pablo Picasso. Vocês veem, tipo, que é bem geométrico, olha, as linhas são bem marcadas, é bem desproporcional, tipo, normalmente as pessoas não têm o nariz que é em L, não tem o rostinho riscado assim, a paisagem de trás não é assim, mas ela ainda não deixa de ser uma representação da realidade, mas ela é uma representação distorcida, assim, a gente não consegue enxergar desse jeito. Sim, e a graça do cubismo também é, por exemplo, o rosto ele tá de perfil, mas o corpo já tá de frente, já tá de costas. Eles pegavam referência, por exemplo, sei lá, esse estojo, e aí eles vinham aqui na frente, viam como é que era o estojo, aí eles viravam e aí tipo encaixavam, tipo, vou encaixar minha mão assim com a minha mão assim para formar uma coisa só. Então, por isso que, tipo, ali eu tô botando mini resuminhos de palavras-chave, assim, porque pode ser que ajude vocês a memorizar algumas palavras-chave. E diferentes pontos de vista é um, entendeu? Dentro do cubismo, porque dá essas formas geométricas junto com essa distorção mesmo, né? A Vanessa falou da realidade. Uhum. E outro ismo é o expressionismo, que daí é uma visão trágica das coisas que estão acontecendo. É um movimento que aconteceu bem depois da Primeira Guerra Mundial e tava tudo um caos, sabe? Tipo, tava todo mundo triste, trágico, chateado e o expressionismo retratou isso, sabe? Essas emoções grotescas humanas, sabe? De tristeza, de o seu lado sombrio sendo expressado, o seu lado trágico. E era marcado também com a própria pincelada, sabe? Quando a gente fala em tela, a pincelada era mais grossa, as tintas eram mais escuras, era tudo bem dramático e intenso, assim, e tinha a valorização do universo psicológico, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha uma anotação massa. Sentimentos densos, sentimentos de angústia, de solidão, era tudo bem retratado nessas pinturas e valorizado nelas. Uma obra que eventualmente a gente já deve ter passado, já deve ter visto, né? Que é o Grito. Ela marca esse sentimento de pavor, de angústia, e todos os ismos, ou todo expressionismo é marcado nesse ponto, sabe? E também, por exemplo, isso para nós, sei lá, porque a gente cresceu vendo esse tipo de arte ou porque a gente conhece, é muito comum, mas quando, por exemplo, a gente vai ver depois um bagulho que é muito chocante para mim, para nossa realidade onde a gente tá,
Então, tipo, me choca. E chocava aquela galera que tava no realismo, era tudo perfeito, era tudo encomenda de, sei lá, reis que faziam aqueles quadros idênticos. Então, chegar alguém e meter isso aí, era, tipo, maluquice. A pessoa era doida, sabe? Não faz sentido, não é arte. Como a gente muito vê as pessoas sempre martelando, sei lá, músicas, para falar que certas músicas não são músicas, porque ai, não é uma letra pensada, não é uma letra muito difícil de fazer só uma batida, sabe? Mas que vai gerando assim novas culturas, novos modos, novas possibilidades. O modernismo rompeu com muita coisa, assim. As Sim. pessoas, a crítica não gostava, odiava tudo que faziam, mas foi um movimento assim que a gente começou a se libertar desses padrões, dessas caixas e começou a se expressar mais quanto ser humano, sabe? Tipo, estou sentindo isso e eu vou fazer o que eu quiser com isso. E vai lá e faz sua arte pensando mais nos seus sentimentos, algo mais profundo do que só a retratação do que está enxergando, sabe? E o outro ismo é o surrealismo, que daí ele é uma vertente, assim, que, que se ligava muito com o mundo dos sonhos. Uma palavra que cai muito no Enem, assim, quando se fala de surrealismo, é universo, mundo onírico. Onírico significa mundo dos sonhos, sabe? É uma palavra que é legal a gente decorar ela, aprender ela, porque eventualmente ela cai no Enem, sabe? Então, quando a gente pensa em surrealismo, a gente pensa muito em mundo dos sonhos, sabe? Sabe esses sonhos chegam a ser psicodélicos que tu tem, que as coisas são muito diferentes da realidade, mas são parecidas, sabe? É isso, assim. Essa liberdade, espontaneidade criativa de tentar colocar para fora o que tu sonha, o que tu imagina. Quer falar, amiga? Não, não, pode ir. Colocar para fora o que tu imagina. Dialoga muito com a psicanálise freudiana. Então, esse mundo dos sonhos é muito valorizado, é um ponto chave desse entender o surrealismo. Essa manifestação do subconsciente, sabe? E essa intenção do estranhamento, que tipo, tu olha e tu sabe que tu conhece aquilo, mas tu tem que dar uma pensada, sabe? Tipo, que nem essa tela aqui. Bah, relógios, eles não derretem, né, gente? Mas tá, aquilo dali é um cavalo? É o que? Eu entendo, mas eu tenho que pensar um pouco no que tá acontecendo aqui. Essa é uma obra do Salvador Dalí, muito importante para nossa história da arte, e que decifra bem, assim, sabe? Dá para se imaginar que tu teria um sonho desse tipo, nossa, amiga, ontem eu acordei e sonhei que tinha um monte de relógio derretendo na minha frente, sabe? Sim. E, por fim, o dadaísmo, que é um ismo muito importante pra gente também. E ele é rompimento com os moldes tradicionais clássicos, como os outros. É um espírito vanguardista e protestante. Ele é muito protestante. Ele é uma manifestação do inconsciente e ele é caótico. Ele é tipo. A palavra dadaísmo ela surgiu como uma coisa que não tem significado nenhum, sabe? Tipo, ai, que nome a gente dá para isso? Sei lá, dada. Ah, dadaísmo. Foi bem isso, sabe? Ela não quer ter um valor específico assim, ela quer protestar, ela quer perguntar. O capitalismo estava em ascensão, assim, a gente entrando a fundo nele e o dadaísmo dando contra isso, sabe? Por que a gente tá. Aquela que eu tinha falado antes, por que só o que tá dentro do museu é bonito? Daí vem essa obra aqui, essa aqui, A Fonte do Duchamp, e questiona por que só o que tá aqui dentro é bonito. Então, se eu colocar um mictório aqui dentro, ele vai ser bonito? E daí a gente se questiona sobre muitas outras coisas dentro disso, sabe? E o dadaísmo é essa colagem do irreal, é preocupação zero com estética. Eu só quero juntar uma coisa na outra e questionar sobre o que é arte, sobre o que a sociedade está fazendo com a gente, sobre quem é a gente perante a sociedade. É um ismo muito protestante, sabe? Sim.
Quer fazer algum comentário, amiga? Eu posso passar? Não, pode passar. Então, a gente vai ter que dar uma acelerada, né? Porque temos 20 minutos e ainda falta muito. Quem tiver dúvidas pode ir pondo aqui. Quem quiser que eu mande o PDF também depois, pode pôr o número que eu adiciono e mando, para quem não está no grupo. Enfim, Semana da Arte Moderna, né? O que estava acontecendo durante a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil? A gente estava comemorando 100 anos da independência. Fauvismo ou fovismo não cai com tanta intensidade, porque tem conteúdos que caem com mais frequência. É os que a gente vai tentar abordar hoje. Porque, por exemplo, arte contemporânea já caiu, sei lá, 6 vezes. Semana da Arte Moderna já caiu 4. Então, tipo, a gente pega os que mais são vistos, né? Claro que nunca dá para prever, né? Mas tem algumas coisas que fazem mais sentido, porque tem mais sentido com a nossa sociedade atual também. Então, acaba caindo com mais facilidade. Então, durante a Semana da Arte Moderna, que foi em 1922, a gente estava comemorando 100 anos da independência do Brasil, era o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente estava tendo muita influência dessas vanguardas europeias que a gente acabou de ver com a Vânia agora atrás, e estava tendo, tipo, ápice da industrialização. E com isso, o êxodo rural. Por quê? Porque a galera, as máquinas estavam ocupando, a mesma coisa que acontece até hoje, né? As máquinas ocupam muitas fontes de trabalho, deixando com que as pessoas, por exemplo, que moram nos campos ou algo assim, elas venham para a cidade atrás de empregos melhores, porque agora lá já não tem mais um emprego tão que possa dar uma condição de vida melhor, por exemplo, as pessoas não estão mais valorizando o que é do campo, o que é feito à mão, elas querem algo que é feito por uma máquina, então isso faz com que as pessoas que trabalham com isso tenham que abandonar suas vidas e tal para vir para a cidade. Então, a Semana de Arte Moderna aconteceu dia 13, 15 e 17 de fevereiro, em São Paulo. Ela vai quebrar com o academicismo que a gente estava tendo aqui no Brasil loucamente, né? Com aquele realismo e tudo mais. Ela vai procurar uma nova estética. Por quê? A gente acabou de sair da guerra. A gente quer repetir o que a gente acabou de fazer aqui? Vai repetir? Vai repetir, porque tem a Segunda Guerra Mundial. Mas não queríamos. E então eles querem propor uma nova estética. A gente vai ter integração de várias expressões artísticas, de tudo, assim, sabe? Qualquer coisa. Vai tirar um copo na parede, beleza, tá? Pode. Não precisa ser mais só pintura e escultura. Vai ser mal aceito por toda a sociedade atual, né? Qualquer coisa que chega quebrando uma regra da sociedade, ela acaba sendo mal vista, né? Por maior parte das pessoas, principalmente para quem gosta daquela estrutura tradicional. E a gente vai ter o famigerado grupo dos 5. Pode passar, amiga. Que era 5 pessoas que eram muito influentes durante essa Semana de Arte Moderna, tendo 3 escritores e 2 artistas. A primeira é a Anita Malfatti, que pintou a Boba, e a outra é a Tarsila do Amaral, que pintou o Abaporu. Elas eram muito importantes, elas estavam participando, né, durante essa Semana de Arte Moderna. Quer comentar alguma coisa, amiga? Que a Tarsila em si, ela não estava expondo, mas ela estava nos bastidores da exposição, sabe? Ela estava muito próxima a ponto da gente, às vezes, quando fala, assim, meio que fala que ela estava junto, mas ela não chegou a expor as obras dela, mas ela estava muito próxima. Sim, ela estava na organização ali, fazendo aquele movimento que foi muito importante para a nossa sociedade, porque a partir da Semana de Arte 2022, de 1922, 2022, do ano que vem. Muitas coisas começam a mudar, muitas pessoas começam... Porque sabe aquela coisa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Foi isso que aconteceu. Muita gente caiu em cima dele, só que os outros ficaram curiosos para saber o que era que estava dando tão bafafá. Porque brasileiro é curioso, né? Adora estar enxerido nas fofocas. Aí isso acabou dando um empurrão para eles e muitas pessoas começaram a se inspirar neles também. E aí muita coisa surgiu. Pode passar, amiga. Então, a arte brasileira após 1970. A gente estava saindo da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos, né, naquela peleia lá deles, de tipo, chove, não molha, né? Eu vou te bater, ninguém nunca se bate, é basicamente isso. É tipo cachorro, sabe? Na coleira, assim. Então, em março de 1964, a gente vai ter rebeliões, perda da sustentação popular, militares e políticos se unem e derrubam o governo do João Goulart, né? Então, o que acontece com isso? Volta da ditadura. Temos uma ditadura militar aí.
Governo Médici vai ser o período de absoluto da repressão, da violência, da supressão das liberdades civis, onde a gente vai ter 50 mil presos e 20 mil torturados aqui no Brasil. A censura e a imprensa e os atos violentos contra a oposição. Uso dos meios de comunicação para difundir visão positiva do país. Então, é nesse momento aí que a arte brasileira para e fica, caralho, vamos ter que dar um jeito de funcionar dentro desse cenário. Pode passar. Então, a gente vai ter uma junção de pessoas, né, que vai fazer o Como Vai Você, Geração 80, que é uma exposição que tem em julho de 1984, onde a gente vai ter 4 nomes muito importantes, que é o Leonilson, a Beatriz Milinhares, Daniel Senice e a Luda Catunda. Quer comentar alguma coisa, Mica? Não, pode passar. O que a gente vai trazer isso? De novo, experimentações, coisas novas, a gente quer ver, assim, ó, coisas que ainda na sociedade não tá vendo, sabe? Coisas que eu quero falar, que precisam ser ditas, vai ser muito também político, né? Porque tu organizar uma exposição artística no meio de um rolê que tá muito ruim, pode dar muito ruim para ti, assim. Então é pôr a cara a tapa em busca de uma sociedade mais justa. Então a gente vai ter muitas linguagens híbridas, por exemplo, aqui a gente tem uma instalação, a gente tem a escultura, a gente tem fotografia e experimentações. Vamos experimentar de tudo, vamos tentar de tudo, o importante da arte é ser experimentada. Pode passar. Aqui no Brasil a gente vai ter uma Nabu Nabi, que vai ser um artista abstrato, né? Rompendo com o realismo, a abstração é isso, é tipo, tu não vê a realidade naquilo ali, tipo, nítida, onde os sentimentos são expressados pela cor, pelas pinceladas, pela forma, pelo o jeito que tu pinta e tudo mais. E obra sem título, porque acreditava-se que o título já induz o que tu deve pensar sobre aquilo. Porque, por exemplo, se eu falo, cavalo voando, tu vai querer achar um cavalo voando aquilo ali, entendeu? Então, já estava induzindo o que é o pensamento da pessoa. Então, muitas dessas obras eram sem títulos. Pode ir. A arte contemporânea, a partir dos anos 60 para cá, tudo, a gente ainda está vivendo na arte contemporânea. Então, é a galera que, assim, ó, encontrou a tecnologia, estava ali no meio quando a sociedade estava mudando muito, e vão ser as pessoas que vão ser mais voltadas, os artistas voltados para o inconsciente, que querem se expressar. Sempre é uma busca, né? Sempre tem essas mudanças, uma busca nova de expressão. Vai ser a arte do hoje, fusão entre arte e vida. O que a gente está falando agora? Por exemplo, a gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre racismo. Por quê? Qual a importância de falar sobre isso? São artistas que vão trazer essas temáticas. Questionamento da definição de arte. Por que uma coisa é arte e outra não? Por quê, sabe? Eles vão buscar isso. Liberdade artística, vão ter diversidade de temas também, práticas, materiais, processos. E a proposta deles é que alguns lançam uma proposta de a arte ter uma interação com quem está olhando. Não só a pessoa chega lá e olha e bate palma, sabe? Não. Ter uma interação ali. Pode passar. Aí a gente... tem mais características. Foco no discurso e no processo da obra. Não importa, tipo, estou fazendo esse copo, tá, mas como eu fiz esse copo? Por que eu fiz esse copo? Quanto tempo levou? A ideia não é mais só a obra final, mas todo o processo desde o início. Ele foi feito por virgens nos Alpes e andeses, sabe? Tipo isso. Sociedade globalizada, né? No uso de novas mídias. Conflitos e discussões contemporâneas, aproximação dos eventos da cultura popular, que a gente falou antes, vamos tirar isso do museu e botar na rua, para as pessoas verem, porque as pessoas fazem parte da arte. E a arte, ela não vai estar mais só no museu, ela vai estar nas ruas, nas redes sociais, na TV. Pode passar, amiga. Pop art. Pop art vai ser o boom, assim, do início, né? Vai ser sobre consumo, publicidade, capitalismo, interpretação da cultura de massa. Os desenhos vão ser bem simplificados, né, e as cores saturadas, porque eles queriam mostrar como estava vivendo aquela sociedade que só estava consumindo tudo tão rápido, sabe? Porque, por exemplo, as latas de sopa Campbell, tipo, era uma comida muito usada, as pessoas compravam muito nos Estados Unidos, claro, durante esse momento que o Andy Warhol fez essa obra, para justamente ver o porquê que a gente está comprando tanto, qual é desse consumo exacerbado, onde as coisas meio que perdem o significado e só querem reproduzir, fazer. Ele pegava essas pessoas, como a Marilyn Monroe, e porque era uma pessoa muito conhecida, uma imagem muito conhecida, e ele, tipo, espalhava e fazia em outras versões
e fazia isso transcender, assim, era uma coisa muito grande, muito... por que essas imagens são tão importantes e como elas podem fazer para ficar mais importantes e mais velozes se eu imprimir mil do rosto dela, sabe? Imprimir não, porque na época não tinha impressora, era serigrafia. Você grudava um papelzinho, passava tinta, fazia um rolezão lá. Arte urbana, as nossas artes, né? A expressão que está aqui no nosso dia a dia. Isso, a arte urbana, ela é protesto, ela é levar a arte para a rua, ela é ser um caminho, né? Para as pessoas, assim, porque a gente não pode passar e ver a arte no nosso dia a dia para quem não tem tempo para ir no museu, né? Pode passar. Aqui a gente tem os gêmeos e tem o da crioula, né? Ambos são brasileiros. Os gêmeos eu não lembro se são brasileiros, são, né? Eu não sei o nome dele, só conheço por gêmeos. Mas a crioula, sim, ela é brasileira. Pode passar. Instalação e intervenção em land art. Qual é a diferença? Instalação, essa primeira foto, é um ambiente onde vai ser montado tudo naquele ambiente, como se fosse um cenário. Intervenção é tu pegar algum objeto artístico e tu impor ele no meio da cena cotidiana, no meio da cidade, como aquele feijão gigante ali. Inclusive, eu tenho um fone que é igual isso, e fico pensando, um feijãozinho. Bem trouxa. Além de arte, vai ser um trabalho conjunto entre natureza e arte. Por exemplo, aqui a gente tem ilhas circundadas, né, do Cristo e da Jeanne Claude, eles trabalham em volta, né, dessas ilhas, mas vai ser uma coisa extremamente ecológica, não é só chegar e meter coisa aí. Pode passar. Trouxe essa porque Cristo morreu, né? Há pouco tempo. Cristo morreu, ficou muito estranha essa frase. Cristo morreu há pouco tempo, ano passado, então pode ser. Eu não duvido que caia no Enem. Esse é um projeto que ele queria fazer, porém ele morreu antes, mas ele já tinha esboços, onde é no Arco do Triunfo em Paris, onde ele pegou esse manto reciclado e tapou. Por que isso? Porque isso causa estranhamento. Quem passa todo dia e vê esse arco, aí de repente ele tá todo coberto, por exemplo, quando tá tendo uma obra, a gente sempre sabe quando tá tendo uma obra em um lugar, porque tá tudo tapado, tá tudo, tipo, não tá mais lá aquela vista, ou aquela casa que a gente via não tá mais lá, caiu. E é justamente levar esses questionamentos e essas arte pro dia a dia. Pode passar, amiga. De tipo, né, alguém passar por ali e tá diferente o cenário, parar para pensar no tanto de coisa que enxerga, que vê todos os dias. Sim. E não para observar, para pensar no que está ao teu redor, por esse tanto de coisa que tem ao nosso redor, tanto de luz, de informação e de coisa arada. Exato, é tipo, estou vendo, mas eu não estou observando, né? Uhum. Arte conceitual, vai ser o momento que tu pode meter o louco desde que tu tenha um conceito naquilo ali, né? Ele vai criticar muito o mercado da arte justamente porque o que é arte, né? O que transforma algo em arte. Ele vai popularizar a arte como um veículo de comunicação, a arte vai ser uma coisa muito mental e reflexiva. Tipo, eu vou aqui, por exemplo, nessa do Joseph Beuys, ele fica num local fechado com vários coiotes, que é um símbolo da cultura americana. E o nome dessa obra é Eu como Americano e o Americano como Eu, trazendo muito essa experiência dele em si como uma pessoa existente no mundo, existente dentro de um país, aquele país impondo cultura sobre ele. Então ele fica lá com esses coiotes e é uma coisa muito pessoal. Tem que ter muito a vontade do artista, o que ele está querendo te dizer. É pouco sobre o que na verdade é muito sobre o que eu tô vendo também, mas é o que ele quer trazer, sabe? Pode passar, amiga. Não sei se tu travou, não. Travei. Travou? Voltei? Voltou. Tá. Eu não vi se tu continuou falando. Não, pode passar. Quer dizer, continuei, terminei. Tá. Arte conceitual. Aqui a gente vai ver de novo, né, essa mesma obra que estava lá no modernismo, mas por que ela ainda está aqui na arte contemporânea? Porque apesar de ele ter surgido lá no modernismo, é um assunto ainda muito presente no nosso dia a dia, entendeu? O cara foi um gênio e ele sacou o que ia acontecer, tipo, 50 anos depois que ele fez uma obra. Então, a gente vai ter esses red-mades, vocês precisam anotar isso, porque com certeza já caiu, vai cair várias outras vezes, que são objetos do nosso cotidiano
incorporados no ambiente artístico. E justamente o que é a arte? A arte é onde a gente põe ela, porque eles são objetos que são levados para dentro do museu e algumas vezes possuem interferência. Por exemplo, o banco ali com a bicicleta. É uma interferência, né, que o artista fez nos dois e transformou em uma coisa só. Mas o mictório não, é só o mictório mesmo, que ele autografou com outro nome, justamente porque ele já tinha um nome conhecido, e ele não queria que isso influenciasse no que diz ser ou não arte. Tanto é que foi negado, né, depois que conseguiu isso, se eu não me engano. Body art é usar o corpo como uma forma de arte, tá? A gente vai usar o corpo como um instrumento. Ele não vai ser só, tipo, um corpo que segura um pincel. Ele pode ser a própria arte. Pode passar. Performance e happenings. Performance e happenings, ambos são coisas que acontecem em qualquer lugar, mistura elementos de teatro, artes, visuais, instalação, música, entre outros. A diferença é que a performance, aqui do lado esquerdo, ela pode ou não ter interação com o público. I never have had a relation with a woman, neither with a man, tem seus detalhes planejados, todo ali no ar, apesar de, né, a ideia é que ela não morresse, né, não morreu. Mas ela estava com um arco ali, né, os dois usando peso e tal. E o happening, sua proposta principal é o contato com o público, por exemplo, e a obra se faz na hora, porque o público que está vendo hoje pode não ser o público que vê amanhã. Então, essas pessoas que fizeram esse desenho no segundo vídeo, podem não fazer esse desenho no outro dia, porque são outras pessoas, e aí formam uma outra arte. Pode passar. É impossível reproduzir a mesma arte, mesmo que sejam as mesmas duas pessoas paradas, mas se fosse outro dia, se o sol tivesse diferente, se, sei lá, a lua tivesse em outro planeta, tudo seria diferente, sabe? Absolutamente tudo. Não tem como repetir a mesma obra. Performance já tem. Sim. Tecnologia e novas mídias. A gente vai usar tudo que está surgindo de tecnológico para tentar fazer arte incorporar. Isso no dia a dia. Pode ser a computação gráfica, animação, 3D, arte virtual, arte em internet, videogames, robótica, arte ciborgática e arte com biotecnologia. É usar isso que é muito atual, né? Que é a tecnologia. Pode passar. Isso é a coisa bizarra que eu falei, que eu vi, que é a Aida. A Aida é o primeiro robô artista do mundo. Sim, a gente tem um robô que faz arte e ela se expressa. Então, isso para mim, quando eu descobri, eu fiquei chocada. Eu falei, agora, vai acontecer, Exterminador do Futuro tá aí, sabe? Mas é parte da nossa evolução. Que nem foi muito negado o modernismo, lá agora a gente pode olhar para um robô artista e ficar, não, isso não é arte. É exatamente a mesma coisa. Então, tipo, são evoluções. Claro que tem questionamentos, né? Porque a arte, às vezes, ela muito se expressa, e um robô não pode, né, se expressar, porque ele é programado. Mas ainda assim não dá para dizer que não é, que ele não é artista, não pode. Hiperrealismo é a volta. Você lembra que a gente fugiu da realidade o tempo inteiro? O hiperrealismo vai trazer de volta. Então a gente tem aqui a retomada do realismo na arte contemporânea, as reações paradoxais, né? Porque de tão real que é isso uma pintura. Não existe, entendeu? É uma fotografia, mas não é uma pintura. Alguém pintou isso. Pode passar. Aqui, por exemplo, com o Ron Moore, que eles fazem esses bonecos extremamente reais, só que tipo em proporções muito gigantes, justamente para causar essa coisa paradoxal nas pessoas, né? Porque como é que isso pode ser real se é tão real? Tipo, não pode ser real porque é real demais. É uma coisa muito bizarra. Pode passar. E por fim, a arte minimalista. O que ela quer? Ela quer trazer vai trazer muitas estruturas geométricas, vai ser muito industrial, elas vão trazer um conteúdo mínimo artístico, é tipo, se eu botar só, tipo, essa caixinha aqui, em cima de alguma coisa, e dizer que aquilo ali é uma obra minimalista, eu quero dizer que naquele pedacinho, só nessa caixinha, já contém o suficiente de arte que ela precisa conter. Que a arte, ela não precisa ser extremamente detalhada, e linda, e incrível, e bababá, sabe, e tal. Ela pode ser o que eu como artista quero passar. E também eles rejeitavam o ilusionismo, porque a pintura ela é muito ilusionista, elas te mostram que o artista quer que tu veja. O minimalismo não, ele vai te dar tipo uma caixa quadrada e tu vai ver sozinho o que tu quer ver dentro dela.
E, de novo, as obras ficam sem título, né? Porque justamente o título... Pode passar. Justamente o título, ele pode induzir muito alguém. Ele pode total dizer para alguém o que é aquilo ali, o que a pessoa deve sentir com aquilo ali. E não, nisso eles só deixam, a pessoa sozinha vai tirar as conclusões dela sobre aquilo ali. E deu. Nossa! Em 1 segundo de atraso. Dúvidas, gente? Alguém quer... Vânia, se quiser comentar também, porque eu saí assim. Não, Dali, não deu nem para cortar a linha de raciocínio, porque a gente deu 8 horas certinha. 8 horas certinho. É isso aí, minha gente. Isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar. Se alguém quiser comentar alguma coisa também. E vocês, parabéns por quem tá aqui esse horário e já tá aí, né? Vocês vão arrasar, relaxem. E uma dica que eu vou dar, porque aconteceu comigo no Enem, é que eu fiquei na lista de suplente, sabe? Na vaga oral. Quando não é mais pelo Enem, é pela universidade direto. Aí eles te chamam oralmente, lá num palco. Uma vexame, mas é bom. É bom porque eu entrei na universidade assim. Eu fui... e, tipo, eu tinha 4 vagas, eu era número 6. Só que, tipo, eu fiquei, acho que das 8 da manhã até, tipo, umas 8 da noite, assim, pra mais, lá. Porque o nosso curso era por curso com maior gente pra menor, e o meu era um dos últimos, então, tipo, foi toda a faculdade antes. E aí, tipo, 2 pessoas ou foram embora, ou elas nem sequer foram até lá. E por causa disso eu fiquei em quarto, e eu peguei a última vaga. Então, tipo, se quem ficar, sabe, na lista, vai, leva lanche. Eu passei mal porque eu não levei, eu só pude comer depois desse tempo, então eu vomitei tudo que eu comi, porque foram muitas horas sem comer. E vão na fé, e tem várias outras chamadas depois. Invistam aí nas chamadas orais, que vai que dá, né? E tem 2 exemplos aqui que foram, né, por chamada. Boa prova para todos e todas. Sim. Obrigada, Ana. Que bom que tu gostou. Sim. Qualquer coisa a gente se vê de novo no que vem. Eu fiz o Enem várias vezes porque eu fiquei largando faculdades. Mas teve uma que eu rodei e aí eu precisei estudar mais o ano inteiro de novo e acontece. A vida é assim. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, se querem conversar mais, é só chamar a gente. Pode chamar ali pelo Instagram do Praxis, que direciona para nós aqui. E boa prova, descansem bem, tomem bastante água. E fiquem aí para o próximo aulão, que eu acho que é de teatro. Não, é literatura. Mudou. Com a Esther. Ou será que é teatro? Era teatro, no calendário é teatro. Então é teatro. Então tá, gente, boa noite. Estão liberados.